Ah, então, assim que eu quero. Tá? Depois de dizer estas coisas, Jesus atravessou o vale de Cedron com os discípulos e entrou no olival, local conhecido de Judas, o traidor. Jesus ter ido muitas vezes com os discípulos nesse local. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e policiais que o acompanharam. Chegaram ao olival à luz de achotes e lanternas e de armas na mão. Jesus sabia bem tudo o que lhe ia acontecer, e avançando ao encontro deles, perguntou: Quem procuram? Jesus de Nazaré respondeu: Sou eu, disse Jesus. Judas estava ali com eles quando Jesus se identificou. Quando Jesus disse: Sou eu, todos caíram para trás. Uma vez mais lhes perguntou: Quem procuram? Jesus de Nazaré. Já vos disse que sou eu, disse Jesus. Uma vez que é a mim que procuram, deixe que esses outros irem embora. Procedam assim em cumprimento daquilo que tinha dito. Havia pouco tempo quando orava. Não perdi um único daqueles que me deste. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, servo do Supremo Sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro: Guarda a espada. Não devo eu beber a taça que meu pai me bateu? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Bom, essa é a passagem que trata da prisão de Jesus, que aconteceu no Monte das Oliveiras, né? Quando Judas levou os soldados e entregou Jesus a esses algozes, né? Pedro tentou reagir, sacou de uma espada, cortou a orelha de um soldado. Nessa passagem não fala, mas Jesus depois coloca a orelha no lugar, cola ela, não sei como, se tinha super bonder naquela época, mas enfim. E aí ele repreende Pedro. Ele diz assim, olha, quem lança a mão da espada vai perecer pela espada. É isso? Então aí é uma passagem que fala de forma inequívoca da lei de ação e reação. E o que é a lei de ação e reação? A lei de ação e reação é uma lei muito antiga, porque é um princípio da natureza. Não é algo que surgiu do nada. A natureza, ela funciona através de princípios. E um deles é de ação e reação. Então, nós estamos inseridos dentro de uma dinâmica cósmica em que é regulamentada por esse princípio. O princípio da ação e da reação. No hinduísmo, no budismo, enfim, nessas religiões orientais, que são até muito mais antigas do que as ocidentais, que tiveram uma grande influência, inclusive no pensamento ocidental, eles chamam de lei do karma. Eles tratam como karma. O que é o karma? Que a gente ouve bastante falar em karma, mas será que a gente tem uma compreensão adequada desse tema? Olha, eu desafio você. Aqueles que compreendem o que é a lei do karma, mas compreendem mesmo, de uma forma profunda, sistêmica. Aqueles que têm a compreensão do que é a lei do karma, passam por uma grande transformação em suas vidas. Porque quando a gente compreende o que é o karma, a gente compreende quais são as regras do jogo. Como é que funciona essa dinâmica? Como é que Deus pensou esse universo? O que a gente tem que fazer para não sofrer? Para desconstruir o sofrimento. Porque, vejam só, guardem com vocês.
existem duas formas de lidar com o karma. Duas formas. Uma é aceitando. Aceitando, transformando aquilo em algo que aos poucos você vai transformando aquilo em algo que não te afeta, algo que se transforma em algo natural, algo que não te traz mais desconforto, algo que não te provoca sofrimento, porque você trabalhou um processo de aceitação. Uma é aceitando. E a outra é através da ação, porque karma, em sânscrito, quer dizer ação. São as suas ações que criam o seu karma, positivo ou negativo. Ah, aquele sujeito era tão bom, não fazia mal a ninguém, era amigo de todo mundo, atencioso, carinhoso, um ótimo filho, um ótimo companheiro. Com 28 anos, pegou um câncer e morreu em poucos dias. O que é isso? É evidente que é um karma. É evidente que ele já trouxe no seu programa de vida, ele já trouxe essa doença. Essa doença ia se manifestar porque ela faz parte de um processo de ajuste de consciência, de coisas que existem dentro da cabeça desse jovem que estão mal resolvidas. Coisas de crimes, de culpas, de ressentimentos, de remorsos, que remontam outras experiências, em que essa doença não floresceu, mas ela floresceu agora, para que ele possa, de certa forma, jogar isso para o corpo, tirar isso de dentro do mundo interior dele e jogar para fora, jogar para a matéria, jogar para a instância mais densa de energia que nós temos, que é o corpo físico. Porque nós temos vários corpos. Nós temos corpos densos, que é o nosso corpo físico, o nosso perispírito, que é um corpo energético, mas temos corpos sutis, que é o corpo mental, o corpo emocional. O homem é um ser extremamente complexo. E em todos esses campos, em todos esses corpos, existem registros. Registros que forem registros legais, bons, não vai trazer nenhum tipo de problema, de implicação para a vida da pessoa. Mas se forem registros negativos, não serve para o bem maior do ser. Então precisam ser expurgados. E como são energias pesadas e densas, elas procuram o caminho mais denso, que é o caminho do corpo. Então, quando nós temos dentro da gente questões mal resolvidas, coisas que nós não perdoamos, revoltas, indignações, sabe? Culpas, remorsos, arrependimentos. Quando a gente não consegue trabalhar o perdão, a autocompreensão, quando a gente não consegue perdoar o outro pelo que ele fez, não consegue perdoar a Deus, a vida, enfim, a gente não consegue perdoar o fato de termos tido passado por experiências tão negativas e terríveis, essas coisas ficam dentro da gente, essas informações ficam dentro da gente, carregadas de emoções, de combustíveis emocionais, que são responsáveis por todos os problemas relacionados aos nossos desequilíbrios, insegurança, à nossa saúde, às nossas dificuldades. Elas têm raízes emocionais. Não à toa que a própria ciência sabe, está cansada de dizer que todas as doenças elas são psicossomáticas. Soma quer dizer corpo. E psico quer dizer do psiquismo. O psiquismo, a coisa não acontece só no corpo. Acontece nesse conjunto que envolve o psíquico e o corpo. Então, existem duas formas de lidar, como eu estava dizendo para vocês. Uma é aceitando. Ah, mas eu vou ter que conviver com essa pessoa que eu não suporto.
Não, você pode pedir o divórcio, pode se afastar dessa pessoa, você vai estar fugindo de um problema. Na próxima existência, você vai estar com ele de novo. Mas é sério? Que eu vou ter que conviver com esse vizinho chato? Não. Hoje ele é teu vizinho. Se você não se entender com ele, amanhã ele pode ser teu irmão, pode ser teu filho. Ele vai se aproximando cada vez mais. Os inimigos do homem serão aqueles da sua própria casa. Nós vamos lidar sempre com as pessoas com as quais nós temos questões a serem resolvidas. E se nós somos afetados pela convivência com essas pessoas, significa que nós temos, sim, que passar por essa experiência para não sermos mais afetados. Porque, em tese, nós não deveríamos ser afetados por nada, nem por ninguém, nem por coisa alguma. Porque é para isso que é um espírito de luz, um espírito evoluído, um espírito avançado. Ele não problematiza o outro. Ele não problematiza o mundo, a experiência, não problematiza o lugar onde mora, onde trabalha. Isso é coisa de espírito atrasado. De nós que somos atrasados aí. Que transformamos a vida num problema, as relações num problema, o outro num problema, porque a gente não aprendeu a lidar ainda de uma forma mais adulta com as experiências da vida. A gente age de forma infantil, achando que o mundo gira ao nosso redor, que as coisas têm que se ajustar aos nossos anseios, aos nossos desejos. As coisas têm que acontecer de acordo com aquilo que eu acho bom para mim. Então, isso é egoísmo, isso é infantilismo. Isso faz parte do nosso estágio. Infelizmente, nós estamos ainda nesse estágio. Então, aceitação. Aceita onde você está, porque é uma experiência necessária. Ela é terrível porque você não tem recursos emocionais para enfrentá-la. No momento que você tiver, ela deixa de ser um problema e você não vai precisar mais passar por ela. Você acaba saindo daquela situação naturalmente. Mas enquanto, igual Jung dizia, aquilo que você resiste, persiste. Então, as situações ruins e difíceis, elas persistem em função da nossa resistência. Essa é uma forma. É aceitar, é deixar de dramatizar, de problematizar, compreender que o outro é diferente de você, que o mundo é assim mesmo e que você está aqui para aprender e desenvolver sua capacidade de viver as experiências sem transformá-las num drama, que você só vai crescer com isso. E se você deixar de problematizar, de dramatizar, de ser tão infeliz, passando por essas experiências, a vida vai te tirar para uma coisa melhor. Naturalmente. Nós nos elevamos quando nos rebaixamos. E nos rebaixamos quando nos elevamos. No ensinamento de Paulo Carvalho, é Jesus Cristo de Nazaré. Outra forma é através da ação. É quando o karma ele começa a perder força. Eu vou contar uma historinha para você. Está num livro de Chico Xavier, que eu li há muito tempo atrás, não me lembro do livro, só lembro da história. De um homem que trabalhava numa fábrica com muitos funcionários e ele era adorado por todos. Ele ajudava todos que podia, ele era atencioso, ele se envolvia com o problema dos outros, ele visitava os doentes, ele tentava auxiliar aqueles que tinham dificuldade, todos amavam ele. Ele era a pessoa mais amada, uma pessoa iluminada. Era uma fábrica que trabalhava com serras, assim, que cortava madeira, essas coisas assim. E ninguém nunca tinha sofrido um acidente. E justamente ele, num descuido, não sei o que aconteceu, perdeu um dedo. Ficou igual ao nosso presidente. Perdeu um dedo. E as pessoas falam, como é possível isso? Justamente ele, uma pessoa tão boa, foi perder um dedo aqui. Nunca aconteceu um acidente desse. Que coisa horrível, não sei o quê. Ele, inconformado,
também ele ficou inconformado, né? Achou que não merecia uma sorte melhor, né? Ele foi numa sessão espírita num outro dia e fez essa pergunta na consulta lá: escuta, por que eu perdi meu dedo? Eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal a ninguém. Tem tantas pessoas que são deploráveis, são terríveis, e não acontece nada com elas. Ele estava revoltado mesmo. Aí a pessoa que estava incorporada disse para ele: olha, na verdade era para você ter perdido o braço. E é justamente em função de tudo isso que você tem feito de bom é que você perdeu só um dedo. O que é karma? Você já sabe. Dharma é isso. É quando você começa, através da ação, a tirar a densidade do teu karma, vamos dizer assim. Então, Dharma é quando você começa a observar as leis, quando você começa a fazer o bem, quando você começa a empreender ações amorosas, quando você começa a desenvolver virtudes, quando você começa a dedicar um tempo ao próximo, quando você começa a exercer a sua capacidade de amar, de ser menos egoísta, de se interessar pelo próximo, tudo isso diminui o teu karma. Então, nós podemos trabalhar, sim, meios de sairmos daqui melhores, de não sofrermos tanto com o nosso karma através das ações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Está no próprio Evangelho de Lucas. Olha que passagem linda. Olha que passagem linda. Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão para jantar em sua casa. E Jesus foi de bom grado. Entrou na casa de Simão, sentou-se, e uma mulher veio da rua, adentrou aquela casa. Adentrou aquela casa, se colocou aos pés de Jesus. E ela estava tão emocionada que não parava de chorar. E as lágrimas banhavam os pés de Jesus. E ela enxugava com os próprios cabelos os pés de Jesus. E ela tinha consigo um alabastro, perfume. Passou perfume nos pés de Jesus. O fariseu olhou aquilo, indignado, e disse: olha, se você é realmente mestre, você deveria saber que tipo de pessoa está nos seus pés. E Jesus disse assim: eu vou contar uma história para vocês. O homem tinha 2 credores. Um lhe devia 50 dinheiros e o outro lhe devia 500 dinheiros. Era a forma que eles tinham de usar. Esse homem perdoou os 2. Qual dos 2 você acha que ficou mais agradecido? E o Simão disse: com certeza, aquele que devia mais. E Jesus disse: respondeu bem, Simão. Parabéns. Eu entrei na sua casa, você não me deu água para eu lavar os meus pés. Isso faz parte das boas maneiras e das tradições do judaísmo. Você entrou dentro de uma casa, eles te dão um balde com água. Ela lavou os meus pés com as suas próprias lágrimas. Você não me deu o ósculo, porque faz parte da tradição também. O que é o ósculo? É um beijo na testa de uma visita. As pessoas recebiam as outras com um beijo na testa. Pode entrar no meu lar. Essa senhora, desde o momento que chegou, não parou de beijar os meus pés. Eu digo para você, sim, muito dos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou. Isso está nas Escrituras, gente. Vocês querem se livrar de karma? Quer se livrar de pecado? Quer se livrar de coisas mal resolvidas dentro de vocês? Façam o bem. Através da ação. Ação transforma karma.
esgota karma. Quando a gente vê Francisco de Assis naquela oração maravilhosa, dizendo: é dando que se recebe, é perdoando que você vai ser perdoado, é compreendendo que você vai ser compreendido, é amando que você será amado. Então, o Francisco de Assis está falando da lei do karma e do dharma, das duas coisas. Está convidando a gente a executar o dharma, a fazer aquilo que você quer receber do mundo. E não ficar esperando que o mundo te entregue coisas maravilhosas se você não entrega nada, se você não faz nada. Se não existe da sua parte uma predisposição de fazer algo em prol do próximo. Então, o karma se resolve dessa forma, através da ação ou aceitando. Dois caminhos. A gente não tem essa frase que a gente fala, o caminho do amor e o caminho da dor? A gente não ouviu bastante isso no movimento espírita? É mais ou menos isso. O caminho da dor é o caminho da aceitação. Vamos aguentar. Isso vai ajudar no meu desenvolvimento, no meu crescimento. Vou passar por essa experiência, vou deixar de dramatizar, de problematizar isso. É o caminho da dor, mas é um caminho. E o caminho do amor é o caminho da ação, da devoção, da ação, gente. Olha, existem 4 caminhos nas tradições do hinduísmo, que são os caminhos, os yogas, né? Yoga quer dizer caminho também, união, na verdade, mas é um caminho de união com o divino, de união com Deus. E o mais rápido e mais fácil é justamente o Karma Yoga. Tem o Bhakti Yoga, que é o caminho da devoção, tem o Jnana Yoga, que é o caminho do conhecimento, tem o Raja Yoga, que é o caminho da meditação, essas coisas. Mas o Karma Yoga é o caminho direto. Você começa a fazer o bem, a tua vida muda. Não é amanhã ou depois, é já. Você já começa a perceber mudanças para melhor na tua vida. Agora, não faça o bem, é só aguentar. Tem que ter estômago para aguentar as consequências dessa inação. Então, a gente está aqui para fazer o bem, para trabalhar, para aproveitar a oportunidade que a gente teve de estar aqui, para desenvolver as nossas potencialidades, para sairmos daqui mais virtuosos, mais humildes, mais corajosos, mais alegres, mais confiantes, mais serenos, perseverantes e desapegados, o que é o mais difícil, né? Mas a gente vai, a vida é um processo. Ninguém vai sair daqui pronto e iluminado. Mas vocês vão sair daqui orientados, se aceitarem esses princípios que eu estou trazendo para vocês, porque são princípios da própria natureza, não é religião, isso é ciência. Quando cair a ficha, que eu estou falando de ciência o tempo todo, vocês vão perceber o quanto isso é transformador. Tá bom, gente?